Hello everybody! How are you today? Como é que vocês estão hoje? Olá, espero que estejam bem. E sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, Aparecida, professora de vocês. Hoje nós vamos continuar com Simple Present. Na aula passada nós começamos e vimos a forma afirmativa. Hoje nós vamos retornar e vermos as formas negativa e interrogativa. E como o próprio nome diz, negativa para negar, vou usar o não. E interrogativa para interrogar, fazer pergunta. Let's go! The simple present, na sua forma negativa, interrogativa, né? Ele precisa usar o verbo auxiliar do. Só que eu não sei se vocês lembram da semana passada, mas quando o verbo termina em O, que é o caso do verbo do, para a terceira pessoa do singular he, she e it, nós vamos precisar acrescentar o S. Ok, pessoal? Aqui, ó, vocês podem ver aqui. Do, que pode ser do ou does. Vai depender de quem seja o sujeito. Se o sujeito for se referir a I, you, we e they, eu vou usar do. Se o sujeito se referir a he, she e it, eu vou usar does. Ok? The average man does not know. Então, eu tenho aqui, ó, a média dos homens, ou a maioria dos homens, não sabem. Por que aqui eu tenho does? Porque o sujeito se refere a it, a maioria dos homens. Então, aqui está na terceira pessoa do singular, então eu vou usar does, terminando em es, ok? E note uma coisa importante, que se aqui está na terceira pessoa do singular, o verbo know, que é o verbo conhecer, deveria terminar em s. Mas como eu já tenho aqui no auxiliar, esse know volta ao normal. Vamos ver mais adiante detalhadamente, ok? Vamos lá? Para formar uma oração negativa no Simple Present, nós vamos usar do mais not, como eu já tinha falado lá atrás. Para os pronomes pessoais, I, you, we, you e they. E does not para a terceira pessoa do singular. Então, conjugar um verbo em inglês é muito simples, é muito fácil, porque ele só tem duas formas no presente simples. Enquanto que no português eu diria, eu não trabalho, tu não trabalhas, ele não trabalha, nós não trabalhamos, vós não trabalhais. Então, cada pessoa tem uma forma. Em inglês nós só temos duas. E vocês vão separar aqui, ó. He não é ele, she não é ela, it não é ele ou ela, quando não é pessoa, usado para coisas e animais. Então, só eles três que vão ter diferenciação na flexão verbal. Os demais continuam da mesma forma, ó. O verbo na sua forma básica, do e not. Nesse caso, nós vimos na aula passada que o verbo receberia S, deveria terminar em S. Como é forma negativa, e eu preciso de not, porque é o não, já que é negativa, not não pode aparecer sozinho. Ele precisa de um verbo auxiliar, que no caso do presente simples é o verbo, aqui ó, auxiliar, do. Como está aqui na terceira pessoa do singular e precisa terminar em S, está aqui, é S. Ó, professora, mas você não disse que era em S, por que tem E? Porque lá na regrinha do vídeo passado, nós vimos que quando o verbo termina em O, SS, X, o verbo recebe ES. Veja que cada vez uma regra vai complementar a outra, então a gente tem que estar sempre prestando atenção para poder entender. O importante é que vocês entendam que para I, you, we, you e they, nós temos ó, do e not, e o verbo na sua forma básica. Quando se tratar de he, she ou it, que quer dizer ele ou ela, o verbo está aqui ó, na sua forma básica, mas o verbo auxiliar do recebe es e o not aqui na frente. Abreviadas do not é igual a don't, que é muito mais comum de ser encontrado por aí assim, ó, nessa forma, na forma contraída. Ou does not, que é does mais not. Veja que quando a gente vai contrair, o que acontece? A gente perde uma letrinha, que é o O do not, e ele se transforma em apóstrofe, que é essa vírgulazinha aqui em cima. Ambas as formas são corretas e bastante comum na língua inglesa. Observe alguns exemplos como as formas abreviadas. I don't talk to her. Aqui seria I do not talk to her. Mas aí, ó, o que aconteceu? Nós abreviamos o do mais not e transformamos em uma palavra só. Don't. You don't need to tell me anything. Você não precisa me dizer nada. A mesma coisa aqui, ó. He doesn't live here. Aqui, ó, o does not se transformou em doesn't.
Então, você não mora aqui. Perdão, ele não mora aqui. Sorry. She doesn't like him. Ela, aqui ó, does mais o not, doesn't. Ela não gosta dele. It doesn't work well. Does mais not, doesn't. Isso não funciona bem. We don't read newspaper. Do mais not, agora não é does mais, porque já não é nem he, nem she, nem it. We don't read newspaper. Eu não leio, nós não lemos jornal. You don't live. You don't have children. Vocês não têm crianças. They don't go out on weekends. Eles, aqui ó, don't, do mais not, eles não saem nos finais de semana. Aí o gifzinho. Does anybody read the paper? Alguém lê o jornal? Então, na forma negativa, ó, I, you, we, you e they, do mais not, mais o verbo no infinitivo sem o to. É o verbo lá na sua forma básica, certo? Como assim, professora? Ó, lembra? O verbo que a gente usou lá, to, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, to work. Quando eu vou conjugar esse verbo, eu flexionar, usar, eu tenho que eliminar o to. O to só aparece quando está no infinitivo, como eu falei na última aula também. Esse R é o mesmo R do esse to é o mesmo R do português, no infinitivo do português. Quando a gente diz cantar, dançar, trabalhar, então quando eu conjugo, eu falo, eu trabalho, tu trabalhas, o R desaparece. A mesma coisa acontece com esse to aqui do inglês, certo? Por isso que aqui diz, ó, no infinitivo sem to. He, she, it, doesn't, verbo no infinitivo sem to também. Ah, professora, mas na aula passada a gente via que quando se tratasse de terceira pessoa do singular, que é o caso aqui, ó, Jane. Jane é ela, né? E ela se refere a she. O verbo deveria receber S. Nesse caso ia receber ES, porque terminei em CH. Beleza. Mas como eu já falei anteriormente, o ES que deveria vir aqui já tá aqui, ó. Eu não repito não, viu? Se repetir tá errado. Ensina inglês, ela ensina ciências, né? E a forma negativa? Mais uma vez, eu ainda estou falando dela, né? Veja, houve um erro aqui. Aqui não é para ser negativa. Aqui é a forma interrogativa, viu, pessoal? Vamos lá escrever aqui. Interrogativa, que é para perguntar. É a forma usada para perguntas. Sorry. Desculpa aí o erro. Mas aí pra gente não voltar do vídeo até o final, lembrem, aqui não é forma negativa, é forma interrogativa. Para formar uma oração interrogativa, ou seja, para fazer pergunta, eu vou usar o mesmo verbo auxiliar. Do, quando se tratar de I, you, we e they. E does, quando se tratar de he, she e it, certo? Então, veja, tratou de ele ou ela, porque vocês já sabem que he é ele, she é ela e it é ele ou ela, só que quando não é pessoa, usado para coisas e animais, certo? Eu vou usar com o S no final. Nesse caso é S porque o verbo do termina em O, ok? E aí fica assim, ó. Ah, e outra coisa, ele aparece antes do sujeito, então a gente faz uma troca do verbo auxiliar com o sujeito. O verbo auxiliar que estava lá depois do sujeito agora vem para frente. Não significa que ele vem no início da frase, porque às vezes pode aparecer uma palavrinha como essa, ó, que nós chamamos de palavra interrogativa no começo. O que significa que ele troca de lugar com o sujeito. Do I need it? Eu preciso disso. Lembrar aqueles vendedores que querem, porque querem vender alguma coisa a gente de todo jeito. E a gente faz essa pergunta quando vai comprar. Eu realmente preciso disso. Tem gente que tá lá, guarda-roupa cheio, lotado de roupa. Aí quando vê uma roupa na internet, uma propaganda, quer comprar de todo jeito. Mas primeiro a gente tem que fazer essa pergunta. Eu preciso disso. Do I need it? Do you have a summer house? Você tem uma casa na praia, uma casa de verão.
Notem que o do, nesse caso, não tem tradução. Nem na forma interrogativa, que é essa que a gente está estudando agora, nem na forma negativa, que foi a que a gente estudou há alguns minutos atrás. What does frogs eat? What do frogs eat? O que os sapos comem? You know she is married. Como você sabe, you é sujeito, então o auxiliar tem que ser do, não does. Como você sabe que ela é casada? Where does he work? He é ele, então o verbo deve terminar em S. Ó. Onde ele trabalha? Does it work? It, terceira pessoa do singular, o verbo auxiliar tem que terminar em S. Isso funciona? Veja que nenhuma dessas perguntas, o do tem tradução, nem do nem does. Do we know her? Nós a conhecemos. Do you have a car? Você tem um carro. Do they go out on weekends? Eles saem aos finais de semana. Na forma interrogativa, nós temos auxiliar de auxiliary verb do, quando se tratar do sujeito I, eu, you, você, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Mas o verbo sem o to, lembra que eu disse? Cancela esse to quando for flexionar, certo? Nós temos também does, quando se tratar de terceira pessoa do singular. He, ele, she, ela, it, ele ou ela, quando se tratar de coisas e animais. Mas o verbo no infinitivo também sem o to. Por exemplo, do you love me? Que eu tenho you, você, segunda pessoa, né, do singular, tá aqui, ó. Então o auxiliar tem que ser do. Você me ama? Does he love me? Aqui eu tenho he. He é terceira do singular, tá aqui nesse segundo exemplo, ó. Se eu tenho he, o auxiliar tem que ser does. Ele me ama?